Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Nossa segunda live da série Estratégia Ágil. Eu comecei a fazer essa série aqui na semana passada e hoje, o segundo dia, o segundo encontro nosso aqui para falar sobre como podemos transformar a nossa estratégia em metas mais efetivas, em ações mais claras, como a gente garantir mais engajamento da nossa equipe em torno das nossas metas, dos nossos resultados estratégicos. E hoje, particularmente, aqui um tema que eu mais gosto, talvez, de falar dentro desse mundo da estratégia ágil e provavelmente um dos que mais tenham tido perguntas para mim aí nos últimos 7, 8 anos que eu trabalho com implantação de estratégia ágil dentro das empresas, né? Utilizando o OKR. Na semana passada eu tive aqui com o Joaquim Teles, a gente falando sobre esse mundo de estratégia ágil na prática, trouxe um caso dos OKRs, o Joaquim Teles trouxe um caso dos Roshinkanes, falando de implantação prática de duas empresas, né? Eu trouxe uma empresa de tecnologia da informação, o Joaquim Teles trouxe um caso de uma clínica médica, né? Para a gente ver que independente do segmento, independente do porte da empresa, a gente pode trabalhar esses conceitos de estratégia ágil. E no tema de hoje, aqui, eu trago talvez uma das maiores densidades de pergunta que eu recebi ao longo desses últimos anos trabalhando com estratégia ágil. Que é basicamente, Guilherme, como que eu engajo o meu time em torno das minhas metas, da minha estratégia criada, como que eu de fato faço com que a minha equipe viva o planejamento estratégico que a gente definiu. Muito comum, né, chegar nas empresas, a gente vê estampado o quadro de missão, visão, valores, né, até às vezes os objetivos, metas públicas estampadas. As equipes até sabem, né, as suas metas, em cima do que eles estão trabalhando, os projetos, as entregas, mas quando a gente tem um papo mais profundo, né, com as pessoas, com os colaboradores, com as equipes, a gente vê que isso é muito distante da execução, né? Ou seja, as pessoas elas não estão conseguindo ver a importância, não estão conseguindo ver de fato, né, aquela meta em cima do que aquilo está contribuindo para a estratégia da minha empresa, da minha startup, da minha companhia, enfim, né, onde quer que a gente esteja. E nesse sentido, né, ao longo desses últimos anos aí, eu tive muita experiência com algumas coisas que deram certo, muitas outras que não deram certo, e que eu vou compartilhar 4 dicas ou quatro estratégias que eu já utilizei, né, dentro de várias empresas como estratégia para engajamento de pessoas em torno das metas. Então, separei essas 4 dicas, vou falar um pouquinho de cada uma delas, todas aplicáveis a diferentes cenários, a diferentes realidades, mas que a gente consiga, de fato, fazer com que a minha equipe compre a briga da minha empresa, né? Com que o meu time viva a estratégia da minha empresa. O planejamento estratégico ele não acaba no momento de definição das metas, né? Ele não acaba no momento que eu defino missão, visão, valores, objetivos, metas, né? Ele começa a execução a partir do momento que a gente tem tudo isso pronto. E aí que mora o grande segredo da execução estratégica, né? A gente ser capaz de fato gerar resultado, de fato fazer entrega desses resultados esperados, previstos, né, para dentro da estratégia da minha empresa. Então, sobre isso que a gente vai falar, essas 4 dicas de como a gente pode fazer, na verdade não são dicas, são coisas reais, práticas, que eu já coloquei em prática em outras empresas e vou compartilhar essas 4 ações que tiveram bons resultados, vou falando alguns exemplos, alguns cases aqui também, beleza? Só antes da gente começar, queria antes tentar pincelar um pouco o motivo de tudo isso acontecer, né, Guilherme? Eu defini minhas metas, defini os meus objetivos, por que o meu time não consegue se engajar? Por que o meu time não compra a briga das metas da estratégia da minha empresa, né? Eu costumo separar isso em 3 problemas principais, né, que dificilmente foge desses 3 mundos, e é sobre isso que eu converso muito com gestores quando a gente vai fazer a implementação de OKR ou de qualquer ferramenta semelhante, né, dessa filosofia de estratégia ágil, né? O primeiro ponto, o primeiro problema que eu sempre vejo, que eu discuto isso de forma muito profunda, é que
às vezes o seu time simplesmente não entendeu a estratégia da sua empresa. Por que que isso acontece, né? A gente vem, eu já falei isso em 2 vídeos que está lá no meu canal, falei um pouco disso na última live sobre o Joaquim, mas a gente vem de uma escola, né, teoricamente escola entre aspas, de pensamento tradicional na estratégia, né? A gente aprendeu a fazer planejamento estratégico de uma forma lá atrás, que hoje isso talvez não faça mais sentido, né? A gente aprendeu a fazer planejamento estratégico top-down, né? Com metas goela abaixo, né? A gente brinca, ou seja, tudo imposto, né, por um grupo de pessoas que são pensantes, que pensam na estratégia, que pensam nas metas, nos objetivos, e um grande conjunto de pessoas são apenas executores, né? Essa é basicamente a estrutura hierárquica, né, tradicional, matricial que a gente aprendeu a ver dentro das organizações. Isso funcionou durante muito tempo em um cenário conhecido, né, mas hoje talvez isso não faça tanto sentido, né, nesse mundo tão complexo que a gente precisa descentralizar a tomada de decisão, principalmente para quem estão nas pontas em contato com o mercado, com a realidade, com os clientes, né? Então, o que a gente precisa pensar, né, agora, dentro de um primeiro momento, é nessa descentralização e nessa participação das pessoas em torno da sua estratégia. Uma coisa que eu não canso de falar, cultura sempre vem antes da estratégia, né? O primeiro problema que eu falei o seu time simplesmente não entende a estratégia. Eu vejo e vi isso, né, com muita frequência quando a gente chega nas empresas, conversa, né, sobre missão, visão, valores, aquilo parece que é algo super distante, né? Às vezes o cara até decora para efeitos de auditoria, enfim, né, qualquer certificação que a empresa esteja passando, os colaboradores precisam falar sobre a missão, visão, valores, mas quando a gente traz isso para a prática, às vezes isso não é compreendido, né, e principalmente as metas e estratégias da empresa elas não são compreendidas, né. Esse tipo de meta que ela é imposta, que ela é top-down, né, o colaborador ele precisa simplesmente acatar aquilo, receber e executar, né? Essa é a escola tradicional que a gente aprendeu a pensar, a fazer planejamento estratégico. É um grupo de pessoas pensando, né? E um grande grupo de pessoas executando. Como que a gente quebra isso, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre essas 4 dicas. Vai ter esse ponto que eu vou falar. Mas uma reflexão, as pessoas participam da estratégia da sua empresa ou elas simplesmente executam a estratégia da sua empresa, né? Você envolve as pessoas de fato para fazer parte da composição, da criação da sua estratégia, ou simplesmente essas metas elas são impostas para o seu time, né? Eu vou falar de 2 dicas daqui a pouco no final que tem a ver com esse problema de o seu time não entendeu a estratégia. Isso é muito mais comum do que muita gente pensa. Não, meu time sabe as metas sim, metas de vendas, metas comerciais, metas de execução, metas de orçamento, né? A gente chega, abre painéis dentro das empresas lá com 10, 15, 20 metas para os times baterem, né? E você pergunta para as pessoas, né? Vocês têm metas aqui? A gente tem metas? Como que a gente consegue conhecer em cima do que vocês estão trabalhando? E aí quando a gente vê essas metas, apesar das métricas, né, e dos drives serem claros, as pessoas simplesmente não compreendem, né, em cima do que elas estão trabalhando que vão gerar resultado e conexão com outras coisas estratégicas dentro da nossa empresa. Então, primeiro ponto, seu time pode não ter entendido a sua estratégia, já vou falar daqui a pouco sobre essas dicas. O segundo problema que eu vejo muito, que isso é extremamente comum também, é o seu time não conseguir focar na estratégia. Pode ser que você até tenha feito um bom processo de planejamento, feito envolvimento das pessoas, né? Você tenha feito um processo colaborativo de definição de metas, pensamento estratégico, tudo, mas percebe que em determinado momento perdeu o foco, né? Na segunda, terceira, quarta, quinta semana, isso acontece muito em ciclos longos de planejamento estratégico, né? As empresas definem, criam o planejamento estratégico quase com um evento anual dentro da empresa, né? Às vezes não é nem um planejamento estratégico no melhor sentido da palavra, é mais um evento, né, com direito a coquetel, a exposição de metas, a
recompensas, valorização das pessoas que executaram mais no ano passado, mas ali de estratégia mesmo, de pensamento criativo, de execução, né, de pensamento em cima do que a gente pode se posicionar, muitas vezes tem muito pouco em cima disso, né? Então, se o seu time não consegue focar na estratégia, né, pode ser um problema, primeiro, do próprio processo estratégico, de como que a gente vem trabalhando isso, né? Falta ritmo, falta cadência, ou seja, a gente vai lá, começa animado, na segunda, terceira, quarta semana o negócio morre, né? As pessoas não querem mais, ou nem lembram mais das metas, né? Isso acontece nesses ciclos longos de o check-in da estratégia, geralmente acontece uma vez por ano, né? Ou seja, as empresas vão lá, definem metas, definem os objetivos, a gente fica 12 meses executando, né? Chegou em dezembro do ano que vem, vai lá, vamos ver o que a gente bateu, o que a gente não bateu, né? Esse pensamento estratégico funciona dessa forma em muitas empresas, né? Se não tiver um feedback, eu vou falar sobre o check-in, que é uma dessas dicas, ou seja, fazer um acompanhamento efetivo, né? Mas muito além do que checar só as metas, a sua estratégia, o que você definiu, a gente precisa garantir o envolvimento e a participação das pessoas em torno da estratégia. Vai estar nessas 4 dicas que eu vou falar daqui a pouquinho também. E por fim, né, que eu acho que é o mais preocupante, o terceiro problema que eu vejo, o primeiro problema, o seu time não compreendeu o que é a estratégia da sua empresa, da sua companhia, não tem como ele estar engajado se ele não entendeu, se ele não compreendeu o que é a estratégia da sua empresa. Segundo problema, o seu time não consegue focar, ou seja, começou bem, as pessoas executam, entendem, tem aquele pico de energia, em determinado momento todo mundo se perde, não sabe mais para onde está indo, falta cadência, falta ritmo. E o terceiro problema é quando o time simplesmente não quer focar na estratégia, né? Que eu falo que esse é o mais preocupante, que chega a soar quase como um boicote, assim, né? O seu time, as pessoas simplesmente não querem se interessar pelo que está sendo trabalhado ali, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre um post que eu fiz aqui no Instagram semana passada, tem um artigo lá no meu blog também que fala sobre isso, que é a gestão 3.0, que uma das visões da gestão 3.0 é você fazer energização de pessoas, você energizar pessoas, né? O que significa isso? As pessoas elas têm drives internos de motivação diferentes, né? A gente aprendeu, em torno dessa estratégia tradicional, pensar nas metas de forma igualitária, pensar na estratégia de forma distribuída entre todas as pessoas, padronizada, né? As metas elas sempre foram padronizadas, todo mundo, né, ou grande parte das pessoas tem mais ou menos as mesmas metas dentro da empresa. Mas a gente não entende que os drives de motivação, que os fatores de motivação, eles são internos, eles são intrínsecos de cada colaborador, a forma de energizar pessoas, ela é diferente também, ela tem que ser diferente para cada colaborador ou para cada grupo de colaborador. Por isso que eu vou falar sobre motivação 3.0 aqui também, como sendo uma dessas dicas aqui, né? Então eu vejo principalmente esses 3 problemas, né? Se você está vendo que o seu time ele não compreende, ele não entende, ele vê a meta, legal, mas isso vai se conectar com o quê? Isso vai gerar o quê? Né? Qual que é o resultado que isso vai gerar na minha empresa? Ou isso vai se conectar com o que outra pessoa está fazendo, com o que outra área está fazendo? Então, essa conexão, né, precisa gerar para as pessoas um entendimento completo sobre a sua estratégia. Isso não é um processo de um dia, isso não é um processo de uma semana. Né? Fazer as pessoas entenderem o que o seu negócio está trabalhando de forma profunda, né? Significado que a gente está falando, e principalmente compreender como que essa conexão de metas e objetivos entre áreas e pessoas vai contribuir com aquela execução. Se eles não compreenderem isso, seu time não vai conseguir gerar resultados efetivos. Segundo ponto, seu time não consegue focar. Começamos bem, acabou. Né? E o terceiro ponto, seu time simplesmente não quer, né? Ver as metas, ver a estratégia. Cara, para mim não faz sentido isso, né? Para mim, eu não consigo me ver naquela meta, né? E aí eu separei essas 4 dicas aqui, 4
4 ações que eu já fiz, né, dentro das empresas que pode gerar resultado em torno do engajamento do seu time. Eu separei dicas práticas, vou dar alguns exemplos, né, que isso pode fazer a diferença dentro da sua empresa, da sua startup, do seu negócio, qual que seja o seu negócio, né? A primeira ação, que eu particularmente é uma das primeiras que eu faço quando eu vou começar um processo de implementação de estratégia ágil, de implantação de OKRs, qualquer que seja a metodologia, né? Eu sempre proponho a empresa, por menor que seja um time de 3, 4, 5 pessoas, né? Ter um time ou ter uma pessoa que ela vai ser a guardiã da metodologia, da estratégia e do processo de planejamento estratégico ali dentro, né? O que isso significa? Se você é gestor, né, se nós gestores, a gente subentender que só a nossa motivação interna vai ser suficiente para multiplicar a estratégia em torno da empresa toda, né, por menor que seja, esse processo ele vai ficar moroso, esse processo ele vai ficar complexo. Em determinado momento, nós mesmos vamos cansar de tentar engajar as pessoas em torno da estratégia, em torno das metas, né? O que funciona muito bem, que eu fiz isso em várias empresas, e gerou resultados extremamente efetivos num curto espaço de tempo, né? Treine e monte um time que seja o guardião do método, né? Até o próprio John Doerr, que é um dos precursores dos OKRs, o cara que levou da Intel para o Google, né, essa filosofia de gestão, chegou no Google quando o Google tinha 40 funcionários, né, e fez o Google virar a história que virou hoje. O John Doerr ele fala que as empresas têm que ter um pastor de OKR lá dentro, né? Ele brinca com esse termo que basicamente é a pessoa que domina, a pessoa que conhece aquele processo e que vai evangelizar teoricamente outras pessoas, né? Que vai treinar outras pessoas em torno do que, né? Primeiro, a metodologia correta, ou seja, o que a empresa ela está fazendo ali em termos de processo de definição de metas, objetivos, OKRs e tudo mais. E segundo, que domina o contexto da empresa, que tem conhecimento sobre o processo da empresa, né? Esse time, vou dar um exemplo daquela empresa que eu falei na semana passada aqui, que eu trouxe esse estudo de caso, de como foi o passo a passo para fazer a implementação da estratégia ágil dentro dessa empresa. Era uma empresa relativamente pequena, de 25 colaboradores, e eu montei um time de 5 pessoas que eram os guardiões do método, ou seja, as pessoas que eu treinei elas durante algumas semanas, né? Quem quiser dica de como treinar essas pessoas pode me pedir, pode me procurar aqui, mas o primeiro passo, né, na implementação dos OKRs dentro dessa empresa de 25 colaboradores, montei um time de 5 pessoas que era o guardião, que era quem detinha o método, que conhecia detalhadamente o processo e que tinha essa responsabilidade de multiplicar o processo de gestão estratégica, o processo de planejamento estratégico ali dentro desse contexto que a empresa estava, né? Vou dar um outro exemplo, né, de uma empresa maior de 230 colaboradores que eu também participei da implementação dos OKRs dentro dessa empresa. 230 colaboradores, eu não consigo ter, né, só o gestor, só o responsável pela implementação ou 2, 3, 4 pessoas a mais trabalhando nesse processo de implementação. Como empresa maior, né, o que eu fiz? Montei o mesmo grupo, o grupo com a mesma quantidade de pessoas, né, de 5 pessoas que foram treinadas no método, que conheciam profundamente os OKRs, que sabiam o funcionamento, que conheciam o contexto da empresa também. Mas aí, em cada área da empresa, eles eram divididos em 5 áreas, né? Tinham 230 colaboradores e tinham 5 áreas funcionais principais. Para cada área, a gente criou um ponto focal, que era o multiplicador do método nessa área, que trabalhava juntamente com esse time dentro do grupo de guardião da estratégia, né? Então, aquele grupo de 5 ele virou 10, porque eram 5 no núcleo principal ali, que detinha o método, né, o processo, e aí em cada área, né, de uma dessas 5 tinha um multiplicador
desse processo de planejamento estratégico e que conhecia a fundo o departamento, as metas, os problemas, os desafios, as barreiras que a pessoa, que o departamento, que a área tinha, né? Isso quebra o modelo tradicional de planejamento estratégico. Por quê? A partir do momento, né, que eu quebro essa visão top-down, que é um grupo pequeno de pessoas pensando e um grande grupo de pessoas executando, eu estou invertendo a minha lógica, né? Nesse grupo de gestores, né, nesse grupo do guardião da estratégia, eu geralmente coloco uma pessoa da alta direção, um proprietário, um diretor, um gestor, né, de alto escalão, mas eu dou preferência aos níveis intermediários e sempre uma pessoa da ponta, assim, que a gente fala, uma pessoa que está lá em contato direto com o cliente, que conhece a execução, que conhece a operação da empresa de fato, né, assim, de forma profunda, para justamente dar esse choque. Esse grupo de 5 pessoas, eles vão trabalhar continuamente ali, né, vão trabalhar de forma praticamente diária, né, durante pelo menos os 3 primeiros meses, para garantir essa boa execução da estratégia e do desdobramento, né? O que a gente tem feito? Virado a lógica, né? Quebrado esse processo top-down, né? A gente joga ele agora a ser bottom-up, ou seja, ser participativo, né? Eu estou mesclando nesse grupo estratégico. Lógico que as metas não vão sair só desse grupo, né? O processo todo ele tem que ser colaborativo e participativo. Porém, esse grupo ele já é multidisciplinar ali, e ele já tem pessoas de diferentes níveis que garante esse choque, né, de informações do que funciona, do que não funciona, do que pode funcionar. Então a gente acaba envolvendo as pessoas em torno da cultura, né? Primeira dica que eu dou: tenha um time guardião do método e que vai ser o responsável por ajudar na disseminação da estratégia e no engajamento das outras pessoas, né? Esse grupo vai pensar em ações de engajamento em cada área, em cada time, em cada departamento, levando em consideração que as pessoas, né, que eu falei agora há pouco, tem drives de motivação interna diferente, né? A gente querer motivar todo mundo igual, todo mundo de forma padronizada, não vai rolar. As pessoas têm drives que eles são intrínsecos, né? Os fatores de motivação meu é diferente dos fatores de motivação de qualquer outra pessoa. Então, esse time ele vai estar dedicado a pensar, a refletir sobre essas ações dentro da empresa, né? A segunda dica que eu dou é super básica também para quem já estudou um pouquinho de OKR, mas que faz toda a diferença, né? Eu falo que isso é indispensável em qualquer processo ou em qualquer método que você escolha para fazer o planejamento estratégico, que é: faça o check-in semanal na sua estratégia. Faça o check-in semanal na sua estratégia. Não quinzenal, não tem necessidade de ser diário em um primeiro momento, mas faça o check-in semanal. O que isso significa? Definiu fez o processo de planejamento estratégico da forma que você quiser, né? Eu falei na live da semana passada dos 5 passos que eu uso, né? Começar com um propósito, definir a cadência, né, da estratégia, definir a estrela guia, definir a cadência, partir para a definição dos OKRs, depois criar a conexão a nível mais operacional. Lá no meu canal lá do YouTube tem o vídeo que eu gravei de 5 passos para a implementação da estratégia ágil, que eu costumo utilizar, né? Lógico que isso pode ser adaptável a diferentes cenários e contextos, mas são 5 passos que eu costumo utilizar. E agora eu estou gravando um vídeo para cada um desses passos, que a partir da semana que vem já vai estar disponível também. E para dar ritmo a isso tudo, eu conecto com essa dica que eu acabei de dar, que é: faça o check-in semanal. Rodou esse ciclo de fazer a implementação da estratégia na sua empresa, definiu o propósito, os OKRs, as estrelas guias, os objetivos intermediários de 2, 3 anos, definiu os entregáveis de 3 meses, 1 mês, por exemplo, que o Joaquim trouxe na live aqui semana passada, que ele trabalha com esses entregáveis de curto prazo. Definiu tudo isso? Ótimo.
a nossa rota, o nosso mapa está criado, né? Aquilo que as pessoas precisam olhar e entender já está criado, né? Compartilhe isso de forma efetiva, né? Compartilhar não é fazer uma reunião de 1 hora de apresentação. O que significa fazer um compartilhamento efetivo, né? A gente tem que fazer uma overdose de compartilhamento, uma overdose durante 1, 2 semanas depois que fez a implementação, né? Compartilha isso de forma efetiva mesmo, de todos os meios, por e-mail com a equipe, na parede, de forma verbal mesmo, conversem sobre a estratégia, façam com que as pessoas entendam. E a partir daí, faça o check-in estratégico. Aí eu vou falar aqui sobre uma boa estrutura de uma reunião de check-in, né? O que é o check-in na prática mesmo? O check-in é uma reunião de checagem, uma reunião de acompanhamento da nossa estratégia a partir do momento que a gente definiu. Tenho lá os meus OKRs criados para o período de 3 meses lá, por exemplo. A partir da primeira semana, né, vamos supor aqui que eu marquei o meu check-in todas as sextas-feiras, né? O primeiro requisito do check-in é esse: padronize um dia e horário dentro da sua empresa. Não queira fazer cada dia, num dia não, porque isso não cria hábito, não cria ritmo para a sua equipe. Então, o seu time sabe que toda sexta-feira, 2 horas da tarde, por exemplo, vai ser a sua reunião de check-in. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, vai ser a sua reunião de check-in. Tem esse dia padronizado, né? Chegou na reunião de check-in, isso pode ser feito de forma estratégica, né? Ou seja, a gente pode fazer um check-in estratégico com os gestores, diretoria, com a alta direção, pode ser feito dentro das áreas, departamentos, né? Ou dependendo do porte da empresa, pode até ser feito todas as pessoas juntas, e isso funciona absurdamente bem se tiver condições da reunião de check-in ela ser feita todo o time junto. Para empresas maiores a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente acaba descentralizando o check-in. Tem o check-in dos OKRs estratégicos e depois os check-ins de cada time, de cada área. Cheguei na reunião de check-in, né? Como que funciona uma reunião de check-in? Primeiro ponto, tem que ser uma reunião rápida, né? Eu gosto de check-ins de 30 a 40 minutos e não mais do que isso, né? Já vi bons check-ins serem feitos em 15, 20 minutos, super efetivo, gosto muito da ideia, e já vi check-ins de 1 hora e meia. Se necessário, a gente pode utilizar, gastar esse tempo. Eu particularmente gosto desse tempo, né? Costumo até colocar cronômetro de 30 a 40 minutos, para que a gente garanta o foco em cima do que é extremamente estratégico ali naquele momento. Eu não posso utilizar essa reunião de check-in para lavar roupa suja, para trazer coisas antigas, para discutir projetos. Não, o check-in ele é estratégico. O que eu vou fazer? 3 passos, que essa é uma boa estrutura, vamos chamar de anatomia de uma boa reunião de check-in, né? Primeiro passo, fazer a graduação dos seus OKRs. O que é a graduação? Pegue os OKRs lá estratégico do seu time, os seus OKRs individuais, mesmo que a gente definiu, e vamos entrar em KR por KR, resultado-chave por resultado-chave, e vamos fazer a graduação dele. Tenho lá um KR, por exemplo, que é fechar 50 clientes, por exemplo, dentro do meu ciclo, ter 50 novos clientes. Pode ser um KR que está vinculado a um dos meus objetivos comerciais lá, por exemplo, né? Esse aí é o meu KR. Chegou na primeira semana, o que eu vou fazer? Fazer a graduação. Minha meta é 50, vou fazer a checagem e vou colocar na minha ferramenta, seja na minha planilha, no meu software, na parede, se quiser controlar com papel, escrever em lousa, da forma que quiser. O importante é chegar e fazer o check-in. O primeiro ponto de uma boa reunião de check-in é fazer a graduação de todos os objetivos. Todos os KRs que vocês definiram têm que ser checado. Ah, Guilherme, essa semana, por exemplo, de check-in, eu não avancei nada. Coloca 0 lá e tudo bem, a gente já vai para o segundo passo. Primeiro passo, então, gradua todos os OKRs. Coloca o número de batimento de metas daquela semana que vocês tiveram para cada uma daquelas metas. Isso não é mensal, isso não é quinzenal, isso tem que ser semanal, porque isso dá ritmo, isso gera cobrança na sua equipe de toda sexta-feira às 2 horas da tarde estar olhando para as metas da sua empresa. O segundo ponto que eu falo
a partir da graduação, faz o feedback, né? Não aquele feedback formal, aquele feedback estruturado de gestão de pessoas, geralmente, que a gente vê, mas o feedback ele é para tirar barreira, né? Galera, nossa meta aqui é 50 clientes fechados no ciclo, fechei 2 essa semana, né? O que está impedindo a gente de performar? O que está impedindo a gente de bater metas, né? O que está impedindo a gente de gerar resultado em cima desses 50 clientes que a gente precisa fechar? O feedback ele serve para tirar a barreira naquele momento, né? A gente vai discutir possíveis entraves, coisas que não estão dando certo daquele dia para trás, né? Esse momento do check-in ele é só para discutir daquele momento para trás. Então, primeiro passo, faz a graduação, entra em todos os seus KRs e faz a anotação do número de execução daquela semana para todos os KRs. Segundo passo, faz o feedback, ou seja, por que funcionou, por que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo naquela semana. Aí o terceiro ponto, o terceiro passo de uma boa reunião de check-in, a gente vai fazer o feed forward, né? Que aí a gente vai olhar daquele dia para frente. Beleza, o que eu vou fazer semana que vem para tirar essas barreiras que eu executei? Pessoal, fazendo isso todas as semanas, isso gera um ritmo que é sem precedentes dentro da equipe do time de vocês. Toda semana a gente está entrando nas metas, ou seja, você tem lá os seus 15, 20 KRs lá que seja, os seus resultados chaves, pode ser estratégicos ou de times. A gente está fazendo a graduação, ou seja, informando qual que foi a nossa execução daquela semana. Eu estou fazendo um feedback do que funcionou e depois estou fazendo um planejamento, né, esse feedback futuro do que vai acontecer na próxima semana. Aí eu vou sair da minha reunião de check-in com planos e ações, né, delimitadas do que eu preciso executar, fazer na próxima semana. Isso gera ritmo, isso gera cadência, que resolve o problema, né, em grande parte, do segundo problema que eu falei, que é o seu time não consegue focar na estratégia, né? Se você está todas as semanas, né, toda sexta-feira, 2 horas da tarde, fazendo uma reunião estratégica com o seu time, compartilhando metas, compartilhando execução, tirando barreiras, tirando problemas, não tem como seu time não focar na estratégia, a não ser que seja o terceiro problema que eu falei, que é o time não quer, né? Seu time simplesmente não está afim de focar na estratégia. Aí a gente vai falar de outras ações. Primeira dica, pessoal, então, que eu dei: tem um time guardião da metodologia, do processo. Tem um time que vai ser um multiplicador. 3, 4, 5 pessoas, 2 pessoas, o que fizer sentido para você. Mas um time que domine, de fato, o processo de implementação da estratégia, e um time que tem o conhecimento da empresa para compartilhar a estratégia e para garantir o engajamento das pessoas em torno da estratégia. Esse time, dentro do ciclo de cadência de 3 meses, 6 meses, né, que é o ciclo que você definiu, ele vai ser o time que vai ter que se preocupar com a execução. Segunda dica, faça o check-in semanal da sua estratégia. Determinado momento, fez sentido para você fazer o check-in 2 vezes por semana? Tudo bem, não tem problema. Fez sentido fazer o check-in a cada 15 dias? Tudo bem, não tem problema. Mas comece semanal. Eu, particularmente, vejo muito bons resultados e tenho bons cases trabalhando com esses check-ins semanais nos OKRs estratégicos, nas metas estratégicas. Aí eu vou para o terceiro ponto que ajuda a resolver, a terceira dica que contribui com esse problema do meu time não quer focar, não quer metas, não quer resultados, né? Que é uma coisa que costuma gerar muito resultado. O check-in, que é a segunda dica que eu dei, costuma ser uma reunião pública, né? Uma reunião aberta, uma reunião que ou está participando todas as pessoas da empresa, para pequenas empresas é possível fazer isso, ou está participando todas as pessoas de uma área, né? Da área comercial, da área de desenvolvimento, da área de produção, enfim, a gente está fazendo esse check-in público, né? Vinculado com esse check-in público, né? O gestor ou o time guardião dos OKRs, pode ser, tem que fazer as reuniões 1 a 1, né? Esse é um grande diferencial que a gente vê, que gera muito resultado. O que são essas reuniões 1 a 1, né? Isso acaba fazendo com que a nossa empresa ganhe meses de execução a partir do momento que você resolve problemas pontuais de forma 1 a 1. Vou dar uma dica aqui, depois eu estou até programado já para escrever sobre isso, fazer um artigo só sobre isso aqui, mas nesse livro aqui do John Doerr, que eu já dei essa dica lá
lá no meu Instagram, na semana passada, é o cara que levou os OKRs para o Google. Ele tem um capítulo inteiro aqui que ele chama de CFR, né? O que é o CFR? Ele fala que é o principal componente que tem que ser atrelado aos OKRs. O que é isso? Conversa, feedback, reconhecimento. Esses 3 componentes eles têm que estar atrelados à execução dos OKRs. Isso faz parte das reuniões 1 a 1, ou pode ser feito dentro dessas reuniões 1 a 1, que é gestor com colaborador, ou é par com par, né? Ou é colaborador com gestor, fazendo esse alinhamento da estratégia de forma mais individual e particular. Eu não gosto de definir uma frequência para isso, que o gestor tem que fazer essas reuniões 1 a 1. Existem algumas teorias que falam que tem que ser trimestral, que tem que ser mensal, né? Lá no GPTW, Great Place to Work, tem a métrica deles, lá das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, dão mais do que X feedbacks formais por ano, por exemplo, né? Mas eu não gosto de ter um número especificado, porque eu vejo que isso tem que ser muito sob demanda, tem que ser muito on demand, assim, né? A partir do momento que o gestor teve o feeling de ver a necessidade de fazer uma reunião 1 a 1, né? Ele tem que pode utilizar essa estrutura do conversa, feedback e reconhecimento. Sugiro ler o capítulo desse livro aqui. Eu também futuramente vou escrever sobre isso, falando dicas práticas de como que eu trabalho com isso aqui também. Mas essas reuniões 1 a 1 elas precisam acontecer com frequência, né? Uma boa prática que eu compartilho é tentar fazer essas reuniões mensais para times não muito grandes, né? Gestor para colaborador, fazer esses alinhamentos individuais. Isso garante, primeiro, a falta de compreensão e entendimento, né? Porque a partir do momento que você ganha ritmo, cadência nessas reuniões, você está fazendo com que o seu time, com que a galera da sua equipe compreenda em cima do que você está trabalhando. Primeira reunião que você fez, pô, não tinha entendido isso aí, é verdade, né? A pessoa vai falar para você, nossa, eu tinha entendido isso aí de uma forma diferente. Ou seja, uma boa reunião de 1 a 1, né? Costumo separar também em 3 momentos diferentes. Primeiro, faça um alinhamento da função daquela pessoa. Faça um alinhamento do que é esperado daquela pessoa. Vou chegar para o colaborador e vou falar, Guilherme, cara, para a sua função, a gente espera A, B, C, D, você precisa fazer A, B, C, D, eu estou esperando essa tarefa sua, estou esperando esse projeto seu, isso aqui é importante por conta disso, disso, disso. Então, você está contextualizando, né? O segundo passo é dar o feedback em si, né? O primeiro ponto, a gente espera isso aqui de você. Eu espero A, B, C, D, E, F de você. No nosso cenário que a gente está hoje, você está falhando nesse B, C e D aqui. Cara, no A você está muito bem, no F você está muito bem, mas esse B, C, D aqui, cara, não está legal. Vamos pensar junto como que a gente melhora isso? Esse é o feedback. Então, primeiro, contextualiza, dá o cenário nessa reunião, né? 1 a 1. Segundo ponto, dá o feedback. Terceiro ponto, construa uma ação, que seja uma, mas saia dessa reunião de 1 a 1 com uma ação especificada, de preferência escrita, né? Mandada por e-mail depois, mandar no WhatsApp, qualquer coisa serve, mas tenha documentado um plano de ação. Eu vou chegar lá para o Guilherme e falar, Guilherme, sua função é A, B, C, D, E, F aqui. Cara, no A, no B tá super legal, mas o C, D e E não tá legal. Vamos traçar uma ação para isso? Guilherme, vamos definir aqui que você vai fazer uma reunião semanal com o departamento X para alinhar esse projeto? Cara, isso aí já é uma ação. Fechou, né? Então, saia sempre dessas reuniões 1 a 1 com algo documentado, com alguma ação, né, que está saindo daquele momento, daquele contexto de forma efetiva, né? Então, primeira dica, tenha um time guardião da estratégia. Segunda dica, faça os check-ins semanais, check-ins periódicos de checagem das metas estratégicas da sua empresa. Terceira dica, faça essas reuniões 1 a 1, né? Tenha essas reuniões feitas com frequência de forma individual, do seu time, com a sua do gestor, com a sua equipe, com o seu time, né? E aí, por fim, uma coisa que eu falo em praticamente todos os vídeos meus, falamos muito na última live que eu fiz com o Joaquim aqui, semana passada, que o negócio é bottom-up,
não tem mais como a gente pensar em coisas top-down, né? Aquele mecanismo estratégico de planejamento estratégico que a gente conheceu, tradicional, né? Ciclos de 20 anos, ciclos de 10 anos, um grupo pensante da estratégia, um grupo executor da estratégia, isso não faz mais sentido. O processo ele tem que ser compartilhado. A quarta dica, a dica final que eu dou aqui, tenha um planejamento mais participativo possível que você consiga. Na semana passada, eu falei sobre o caso dessa empresa de 25 colaboradores. 25 colaboradores, a gente não consegue fazer uma reunião de planejamento estratégico efetiva, porque a chance de perder o foco ali é muito grande, né? O que a gente fez? Criou times mesclados, né, de pessoas de todas as áreas ali, grupos de 5 pessoas, 5 grupos de 5 pessoas, e fazia grupos focais de discussão das metas, de barreiras, de problemas, desafios que a empresa está vivendo ali, né? O que isso proporciona para a gente? Uma compreensão do que está acontecendo na ponta, que só com um grupo de gestores a gente não conseguiria ver, a gente não conseguiria entender, compreender o que está acontecendo de forma fiel, de forma fidedigna naquele momento. Quando a gente envolve todas as pessoas e ouve pontos de vista diferentes, compreende o contexto, compreende o cenário do que está acontecendo naquele exato momento, a gente está garantindo participação das pessoas, mas muito além de participação, eu estou garantindo com que a minha estratégia ela seja instalada, né, teoricamente, em cima de alguma coisa que seja real, em cima de alguma coisa que seja verdadeira, né? Então, compartilhe, né? Se for uma empresa muito grande, né? Tem uma empresa, sei lá, de 300, 400, 500, 1000 funcionários, faça isso focal, né? Vamos tentar fazer isso de forma compartilhada, de forma dividida, né? Entre as pessoas, entre as equipes, tudo. Se for uma empresa de 3, 4, 5 pessoas, uma startup, uma empresa pequena, junta a galera numa sala e faz o negócio acontecer junto, né? Participação das pessoas, envolvimento desde o dia zero, né? E aí eu entro com a dica que eu dei também semana passada, de conectar isso com o propósito. Isso é a motivação 3.0, que eu queria fechar nossa live aqui falando de motivação 3.0. Que é a congruência de valores, é a conexão de propósito entre pessoas e empresa, né? Como que a gente garante a congruência? Como que a gente garante a conexão aqui? Os drives de motivação, eles são internos. Por que a gente fala que é a motivação 3.0? Né? O primeiro nível de motivação, que é a motivação 1.0, é o nível mais primário, né? Quase que ligada com as nossas necessidades fisiológicas humanas mesmo, né? Senso de segurança, senso de sobrevivência mesmo. A motivação 1.0, né? A gente brinca que é a motivação do chicote. O que significa isso? Cara, eu preciso trabalhar porque senão eu vou passar fome, né? Eu preciso trabalhar porque senão, enfim, não vou sobreviver. Essa é o nível mais primário de motivação que a gente tem, né? Nesse nível de motivação, a motivação não é intrínseca. A motivação ela é extrínseca, ela está fora. Ou seja, eu estou me motivando por drives que eles são externos, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Esse é o primeiro nível de motivação que eu tenho, né? Que eu preciso ter dentro do meu trabalho, da minha atividade laboral que eu tenho. Segundo nível de motivação 2.0. A gente fala que é a motivação da cenoura, né? É a motivação da bonificação, é a motivação do vai lá, executa que eu te pago em troca, né? Essa motivação é muito ligada com a motivação, com o tipo de planejamento estratégico que a gente aprendeu a fazer nos últimos 50, 70 anos. O que isso significa? Definir as minhas metas, as minhas estratégias, os meus resultados financeiros esperados e vou recompensar a minha equipe pela execução daquela estratégia. Isso funciona? Pode até ter funcionado há muito tempo e pode até funcionar em alguns casos. Eu não sou contra a meritocracia ou a bonificação a partir
do mérito, né? Mas existe um terceiro nível, que é a motivação 3.0. O que é a motivação 3.0? É a motivação a partir da congruência de valores e de propósito. É quando, no topo da pirâmide de Maslow, lá, né, que a gente fala, é quando você tem no topo, né, da sua motivação o senso de autorrealização. Cara, faz tanto sentido para eu trabalhar nessa empresa que parece que eu trabalharia de graça, né? É quando você vê que o seu propósito de vida ele está se materializando na execução daquele trabalho que você está tendo, que você está fazendo. Aí está o grande desafio dos gestores, né? Primeiro, a gente contratar a partir dos valores, contratar a partir do propósito, né? E não mais somente competência técnica, não que a gente não tenha que ver competência técnica, mas grande parte das empresas contratam por competência, contratam por conhecimento, só que demitem por comportamento. Demitem por falta de congruência, falta de conexão dos valores pessoais com os valores da empresa. Então, motivação a partir do propósito, motivação 3.0, congruência de valores e congruência de significado entre pessoas e empresas, né? Primeiro ponto, contratação a partir de valores, né? Segundo ponto, engajamento e compartilhamento a partir dos valores, a partir desse propósito, né? Aí volto nessa dica final que eu dei, né? A quarta dica, planejamento compartilhado, planejamento descentralizado, né? Como que a gente faz isso na prática? Começa com um propósito. Naquele caso que eu trouxe semana passada, eu falei que o primeiro passo do planejamento estratégico, né, de forma ágil que a gente fez, foi juntar todas as pessoas, reunir todas as pessoas em grupos focais para discutir propósito, para discutir significado. É muito mais fácil chegar numa sala e definir um monte de meta. Isso é fácil, não é difícil a gente fazer isso. Mas antes de fazer isso, né, criar essa conexão no senso de cultura. Lembra sempre do que eu falei aqui no começo. Cultura sempre vem antes da estratégia, né? Motivação 3.0, nessa dica final, é quando a gente consegue conectar o que é intrínseco, o que é mais individual das pessoas com os valores corretos da minha empresa. Por isso que não é fácil, porque não tem uma fórmula padrão, né? A gente precisa fazer isso de forma compartilhada, a gente precisa fazer isso de forma individualizada para cada pessoa, para cada colaborador. Cada um tem o seu drive mais interno de motivação, né? Por isso que retomo aqui, né, só para a gente finalizar, essas quatro dicas que eu trouxe aqui. Como engajar o seu time na estratégia. Primeiro ponto, tenha um time guardião do método, né? Tenha um grupo, 2, 3, 4, 5 pessoas que seja, que são os detentores do método ali, que são as pessoas que dominam do processo. Você vai implantar os OKRs, pessoas que dominam sobre os OKRs e que tenham um conhecimento da empresa que vai multiplicar essa filosofia dos gestores. Ou seja, os gestores por si só, a alta cúpula, a alta direção, não conseguem ter capilaridade o suficiente. No mundo da estratégia ágil, a gente está compartilhando isso com todos os níveis e ter um time, né, de 2, 3 pessoas que seja, ajuda nessa multiplicação. Segunda dica, fazer os check-ins semanais da estratégia. Não quinzenal e não precisa ser diário, mas tenha toda semana como se fosse um ritual dentro da sua empresa, como se fosse uma cerimônia mesmo, que toda sexta-feira às 2 da tarde, toda segunda-feira às 8 da manhã, o melhor horário para todo mundo da sua equipe, faça a graduação, faça o feedback e faça o feed forward, né? Olha para frente, o que está acontecendo dali para frente. A terceira dica, muito efetiva, fazer reuniões 1 a 1, né? Colaboradores, gestores, colaboradores, pares de trabalho, reuniões para tirar barreiras, né? O quarto passo, planejamento compartilhado que eu falei, né? A quarta dica aqui, aí sim garantir envolvimento, garantir participação das pessoas em torno da estratégia. Então, pessoal, 4 dicas aqui de coisas que eu já fiz, né? Não tenho esse costume de trazer coisas by the book só, né? Copy e cola do livro, mas coisas que foram efetivas e coisas que eu já fiz. Então, essas 4 dicas aí que pode ajudar no envolvimento, no engajamento da equipe em torno da sua estratégia. Estou vendo o comentário da Marcela aqui, contratar pessoas com os mesmos valores da empresa.
Eu acho que é isso mesmo, Marcelo, a gente precisa ter essa preocupação. O Rick falou aí, insights top já de amanhã, da manhã, legal. Show de bola, Rick, obrigado aí pelo feedback. Show, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Rick falou top. Beleza, Camila falou que viu os vídeos estão lá no YouTube, pessoal, essa live aqui também vai estar lá e vai estar no IGTV. O Hotel Portela falou, eu quero, acho que estava falando daquele kit de treinamento de pessoas, né? Treinar a sua equipe no método. Acho que a gente pode fazer a live da semana que vem sobre esse tema, então. Como treinar o meu time, como compartilhar o conhecimento dos OKRs, do método ágil no meu time antes de fazer a implementação. Então, show de bola, pessoal. Obrigado aí pelos comentários que teve aqui, vi alguns feedbacks. E fico à disposição aí, qualquer dúvida, manda aí na caixinha para mim, manda nos comentários, manda em inbox. Na semana que vem, 7 da manhã, a gente está aqui então, acabamos de definir o tema aqui na nossa live de hoje, então, como treinar o meu time nos métodos ágeis, na estratégia ágil. Então, boa semana a todos, fico à disposição, até mais, pessoal.